Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 26 de julho do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 17 do mês Av, do ano 5781, a contar da criação. Baruch Hashem, que chegamos aí em mais uma à tarde com a Torá. E bendizemos a Hashem que estamos a 322 dias do ano 5781, que marca as nossas gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson. São 365 meditações que nós temos aí diariamente para podermos desfrutar da sabedoria do nosso líder da nossa geração, o tzadik da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel. E nós agradecemos a Hashem por termos realmente para esta geração, como os nossos sábios falam, e o nosso Rebbe bateu muito nessa tecla, que nós somos a última geração para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. E nesse sentido estamos vendo aí, de fato, nesses últimos 20 anos para 30 anos aí propriamente dito, estamos vendo como que o judaísmo está sendo expandido, nos quadrantes da nossa terra, de leste a oeste, de norte a sul. Nós estamos contemplando cada vez mais o judaísmo presente, realmente presente entre as nações, na vida das pessoas e por aí afora vai. E principalmente também nos últimos 10 anos, com maior intensidade, uma das maiores pesquisas que se faz através da internet é exatamente sobre judaísmo. E louvamos a Hashem que a partir do ano 2012, aqui no Brasil, o Eterno levantou a liderança Bnei Noach Brasil, com o nosso Rav Yaakov Geranstad, para ser a liderança do movimento Bnei Noach Brasil, e com ele, assessorando ele, tem o Rav Michel Tabassinik e o Rav Shimon Brand. E a liderança do nosso povo, Bnei Noach, Caio Scatini, que é o secretário pessoal do nosso Rav, e é ali o elo de ligação, dos Bnei Noach com o nosso Rav Yaakov. Então, temos aí as nossas lideranças aqui no Brasil e louvamos a Hashem por isso. Então, nós estamos vendo aí de forma ampla, aberta, transparente, tranquila, o movimento Bnei Noach está sendo cada vez mais conhecido, difundido, divulgado, e praticamente em todos os estados da federação há no mínimo alguém Bnei Noach que está aí presente praticamente em todos os estados. Então temos aí uma pessoa num determinado lugar, uma família, um grupo de pessoas, 6, 8, 10, 20, 30 e assim sucessivamente. Então louvamos a Hashem que realmente isso também é uma demonstração que, de fato, esta é, como disse o nosso Rebbe, é a última geração para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso, vamos continuar em frente, vamos continuar no avançar cada vez mais no monoteísmo com fundamento judaico, à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá, com a nossa liderança aí. Baruch Hashem por isso. Hoje a nossa gota de sabedoria, o nosso Rebbe fala conosco da seguinte forma, diz assim: a crença não é suficiente, você precisa de confiança. Um crente pode ser um ladrão e um assassino. A confiança em Deus, aquele que tem confiança em Deus, muda o seu modo de vida. E essa é a diferença,
a fé e a confiança. Então, por isso que emuná é literalmente traduzido como confiança. A confiança em Deus leva realmente a pessoa a uma verdadeira fé. E isso leva a pessoa a uma verdadeira techuvá, uma conexão com Deus que faz com que ele mude o seu modo de vida, o seu estilo de vida. A fé, qualquer um tem, qualquer um fala de fé, qualquer um fala, ai meu Deus, né? Qualquer um grita Deus daqui, Deus dali, e por aí afora vai. Qualquer um tem fé e não tem mudança de vida, mudança de estilo de vida, mudança de comportamento, de caráter. Então, ser um crente é uma coisa muito fácil. Qualquer ladrão, qualquer assassino tem fé. Agora, a confiança em Deus, emuná, é aquela que faz você mudar, de fato, o estilo de vida. O seu caráter se torna muito melhor. As suas atitudes, elas vão sendo transformadas dia a dia. Como diz, né, o proverbista, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isto é emuná, confiança em Deus, mudança de vida, que vai, como a luz da aurora, mudando até ser dia perfeito, ok? Então, por isso, amados, vamos na nossa emuná para com o nosso Deus seguir em frente na nossa jornada monoteísta, ok? Baruch Hashem, estamos aí com Adão Faustino da Costa, o Josélio Tavares e seus familiares, a Maria Luísa Freitas, a Cida Fernandes, estão aí já conectados, ok? A nossa paraxá desta semana, Ekev, ela é que nem uma ponte entre a paraxá anterior, Vait Hanan, e a próxima paraxá, Are. E os nossos sábios comentam que realmente quando se fala da paraxá Ekev, no sentido de calcanhar, então que é a extremidade mais baixa do corpo e talvez a sua parte mais insensível. Por outro lado, ouvir envolve mais trabalho interpretativo do que ver, sendo esta última uma experiência mais direta. Sim, é possível ver sem atenção, isto é, sem olhar. Você pode ver para alguma coisa ou para alguém, mas você não está olhando para isto ou para esta pessoa. Ou seja, qual que é a diferença? A diferença é que você ver sem atenção significa que de fato você está vendo, mas não está prestando a devida atenção. Você vê, mas não olha. Sentido de que quem vê e olha significa que está atento, absolutamente atento àquilo que você está vendo. Então, ver não significa absolutamente nada. Olhar significa que você está presente para aquela situação, diante daquela pessoa ou algo semelhante. Então, esta é a diferença. Juvenil Pérez de Oliveira, Luciana Rodrigues, Shalom, Shalom, né, que estão aí conectados, Baruch Hashem, né? Também um Shalom aí para a Adames Nunes, a Elizabeth Lobo, lá em Portugal, cidade do Porto, o Paulo César, a Ana Lúcia Campos, o Hamilton José de Bairros, o Anderson Bezerra, o André Rosa, aqui de Pirajuí, o Elias Fernandes, a Janair da Conceição Tavares, né? E eu tinha aqui anotado também o Juvenil Pérez de Oliveira, mas já está aí conectado.
Shalom, shalom. Então, essa é a diferença de ver e olhar, ok? Ver e olhar, essa é a diferença, ok? Amalu, Distrito Federal, shalom, shalom. Continuando, então, assim é possível, sim, é possível ver sem atenção, isto é, olhar sem olhar, assim como é possível ouvir sem atenção, isto é, sem escutar. Então temos essa outra parte também, né? Cibele, também lá de Portugal, shalom, shalom, Cibele, por um mundo melhor, divulgando cada vez mais a luz de Hashem, a sua Shekhinah, a unidade, a unicidade do único e verdadeiro Deus, bem como a sua Torá, Baruch Hashem. Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina. Então vejam bem, também tem esta outra parte, né, em que fala sobre ouvir sem escutar. Você está ouvindo, alguém está falando com você, mas você não está de fato o quê? Escutando. Você está ouvindo, mas não está escutando. Por quê? Ouvir é aquele famoso detalhe, né? Aquele famoso ditado, né? Eu estou ouvindo, entra por um ouvido, sai pelo outro. Escutar é prestar atenção, é se conectar com quem está falando e com o que está falando, ok? Porém, de modo geral, sabemos mais rapidamente o que vimos do que apenas ouvimos e temos convicção mais firme da veracidade de uma coisa que vimos do que da de algo que meramente ouvimos. Adquirir conhecimento por meio da audição requer mais esforço. O mesmo se aplica à contraposição entre a percepção divina na maneira de ver e na maneira de ouvir. A obtenção de consciência divina por meio da audição, ouvir, tem a vantagem de exigir que nos aprofundemos mais em nossa personalidade, obrigando-nos a criar uma relação mais sólida com Deus do que a que se alcança por meio da visão. Ver divinamente, como Moisés viu, é mais direto, imediato e impressionante, porém, ao mesmo tempo, mais efêmero e fugidio. Ouvir divindade, ao contrário, requer que cavemos mais fundo, examinemos e elaboremos todo o nosso sistema de crenças até atingirmos o próprio profundo de nossa alma divina, a essência divina, que então serve de base para nosso compromisso com nossa missão divina nessa vida. Vejam bem, essa Parashá Ekev, como que ela realmente mexe com o nosso sentido de visão e de ouvir. E Ekev vem trazer para nós realmente a questão da sensibilidade. Quando Ekev, os nossos sábios falam sobre o calcanhar é a parte mais de nível mais inferior do nosso corpo humano e também é a parte mais insensível, né? Então, Ekev vem mostrar para nós realmente essa atenção que nós não podemos, em hipótese alguma, nós não podemos ser insensíveis no nosso relacionamento com Deus. Ele precisa ser algo sensível. Por isso, nos fala sobre o ver e o ouvir. O ver no sentido de uma experiência direta, mas o cuidado que nós precisamos ter de ver sem olhar. E
o ouvir sem escutar. Você vê sem olhar significa que você, né, numa linguagem bem simples, você não está nem aí. Estou vendo, mas não estou vendo. Estou vendo, mas não estou olhando, que significa não estou prestando atenção. Lembra aquela experiência que provavelmente acho que quase todos já tiveram, ou todos, né? Você está conversando com alguém e de repente a pessoa fala assim: ô, acorda, olha para mim. Aí a pessoa fala: não, tá tudo. Aí você fala: não, tudo bem, eu estou vendo. Aí a pessoa diz assim: mas olha para mim, você está vendo, mas não está olhando para mim. Quer dizer, você está vendo, mas não está prestando atenção. É a mesma coisa do ouvir sem escutar. Alguém está conversando contigo e de repente a pessoa com quem a pessoa que está falando contigo de repente fala assim: oh, presta atenção aqui em mim, eu estou falando com você. Não, eu estou escutando, eu estou como que é? Eu estou ouvindo. Mas você não está escutando, você não está prestando atenção. Então é nesse sentido que Ekev, né, Moshe vem falando através de Ekev, para termos esta percepção. Aí ele muda o assunto no sentido mais profundo e fala sobre a questão entre a percepção divina na maneira de ver e na maneira de ouvir. E então ele nos fala, ó, a obtenção da consciência divina por meio da audição tem a vantagem de exigir que nos aprofundemos mais em nossa personalidade. Então, quando nós ouvimos a Torá, então isso daí vai mexer mais com a nossa personalidade. E ela precisa ir mais profundo. Ela precisa escavar no nosso interior. E isso vai mexer, então, com todo o nosso ser. O ouvir realmente a Torá, né? Então, isso vai fazer com que nos obrigue, né, a irmos para uma experiência mais sólida com Deus, no sentido de ouvir escutando. E isso vai mexer com a nossa sensibilidade, com a consciência divina, né? Então, ver a divindade como Moisés viu, ela é muito direto, imediato, impressionante, porém, ao mesmo tempo efêmero e fugidio, né? Ouvir divindade, ao contrário, requer que cavemos mais fundo, né? Então, dentro desse aspecto, né, examinar, elaborar, para que nós possamos ouvir a divindade, né, com os olhos da nossa alma, para podermos ver a divindade, é preciso primeiro ouvir. E esse ouvir, esse escutar, é no sentido de que venhamos prestar a devida atenção para que, de fato, de forma mais profunda, nós possamos examinar e elaborar todo o sistema da nossa crença, onde nós podemos atingir, né, o mais íntimo do nosso ser, que é exatamente a nossa alma divina. Então, por isso que é importante, né, ouvir escutando, para que nós possamos ter essa conexão com a nossa alma divina, e a nossa alma divina ter a conexão com a essência de Deus, que é a centelha divina que está em cada um de nós. Então, dessa forma, os sábios dizem assim: talvez seja por isso que o verbo ouvir, tanto em hebraico como em português, significa não só perceber com a audição, mas também obedecer. Então é esse sentido em que Ekev vem trazer para nós a questão de ouvir, escutando. Por isso, né, tanto no hebraico como em português, o verbo ouvir, ele não só significa perceber com audição, ou seja, percepção auditiva para ouvir, e
obedecer no sentido de escutar, prestar atenção naquilo que nos é dito. Por isso, quando ouvimos uma verdade consumadamente no âmago do nosso ser, ou seja, quando o nosso âmago, o nosso mais íntimo do nosso ser, que é a nossa personalidade que está conectada com a alma divina, então quando nós percebemos a verdade consumada, então nós automaticamente nos comprometemos com essa verdade. Por isso que nesse caminho monoteísta com fundamento judaico, aquela expressão que normalmente nós usamos, nós Benei Noach, este é um caminho sem volta, é sempre em frente, é sempre em frente. Não temos mais como voltar atrás, por quê? Porque os caminhos anteriores eram veredas tortuosas. A partir do momento que nós tivemos esse contato, a partir do momento que nós ouvimos, escutando esta verdade consumadamente, o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e com liderança rabínica, então automaticamente o nosso caráter, em conexão com a nossa alma divina, compromete-se com ela. E então por isso nós falamos, é um caminho sem volta. É sempre em frente. Então, de forma paradoxa, a audição é a audição e não a experiência mais absorvente da visão, que nos possibilita assumir um compromisso sincero e absoluto com nossa vocação divina. Então, a audição, ela é a nossa percepção. Não é a experiência que a faz absorver a nossa visão. A nossa audição, ela é que possibilita assumirmos um compromisso sincero e absoluto com a nossa vocação divina. Por quê? Porque quando realmente Deus fala através de Moshe, Shema Israel, ouve, ó Israel, escuta, ó Israel, é exatamente nesse sentido. É a audição, o ouvir com o escutar, que faz com que nós possamos absorver a visão divina, e isso nos leva realmente a um compromisso com a nossa vocação divina, a qual Ele nos colocou aqui neste planeta, para que nós venhamos cumprir a nossa missão divina, que é a nossa missão suprema, que é transformar o mundo para ser o lar de Deus. E então, por isso nós ouvimos aí, esta é uma razão pela qual o sentido literal da palavra se, na primeira frase da nossa paraxá, que nós lemos aqui, se ouvirdes, que está conectado com Ekev. Ela é então calcanhar, e como observamos já, o calcanhar é a parte menos sensível do corpo, e portanto uma metáfora do compromisso puro e simples, a forma emocionalmente menos envolvente de escutar a missão divina. O compromisso puro e simples e a autodisciplina, embora essenciais como base na imutável da nossa relação com Deus, evidentemente não devem constituir a totalidade do elemento principal dessa relação. Ou seja, a questão do compromisso de forma puro, simples, e a autodisciplina, elas não podem ser a base essencial para esse elemento da nossa relação com Deus. Temos de avançar da audição para a visão, para manifestar a certeza sublime da existência de Deus, que Ele nos concedeu a pedido de Moisés,
Então Moisés fez esse pedido e Deus deu resposta ao pedido de Moshe. Por isso, temos de avançar da audição para a visão. A vida nesse nível de percepção divina é uma experiência muito mais elevada, pois o ato de ver toma conta de toda a nossa consciência, todas as nossas faculdades intelectuais, emocionais e expressivas são impregnadas dessa energia sublime. Então, a paraxá que nós temos à frente, Re'ê, faz alusão à culminância desse processo. O processo que nos fala aqui, avançar da audição para ver, né? E dentro disso daí, iniciando-se com as palavras, vê, coloquei diante de vós hoje, que inicia a próxima paraxá Re'ê, certo? Então, a promessa implícita que se ouvirmos de modo pleno e verdadeiro, conforme nós vamos ver detalhadamente durante a semana nesta paraxá Ekev, então, mesmo no contexto geral de ouvir do exílio, nos será concedida a capacidade de experimentar conscientemente a visão, experimentar conscientemente a visão divina do subconsciente, de ver o eu de Deus, de ver o eu de Deus. Esse ver o eu de Deus é aquele primeiro mandamento que nós vimos aí. E eu sou Deus, o teu Deus. Implantado dentro de nós, né, a paraxá que nós vimos em Vayit Hanan, e que nós estamos tendo continuidade nos 10 ditos aqui na paraxá Ekev. Não obstante, é o trabalho que fazemos enquanto apenas ouvimos, que permite que a nossa visão subsequente continue sendo um aspecto permanente da nossa psique. Em vez de ser o vislumbre fugaz da realidade mais elevada que ela é por si mesma. Assim, Moisés dá seguimento à sua recapitulação da história judaica, relembrando os eventos imediatamente posteriores à entrega da Torá, o incidente do bezerro de ouro, o retorno a Deus, a reconciliação com ele por meio do mecanismo da Teshuvá. Como notamos, a Teshuvá é o tema subjacente de todo o livro de Devarim, mas ela ganha ênfase especial nesta paraxá, pois é a luta para ouvir Deus e não o êxtase de vê-lo que a caracteriza. Então, a Teshuvá, ela está mais conectada em ouvir Deus do que ver Deus. Então, por isso que o Shema, ele é muito essencial. E nós estamos aqui nessa paraxá Ekev, nós estamos na segunda parte do Shema. Na paraxá anterior, nós vimos aí a primeira parte, né? Na paraxá anterior, Vayit Hanan, nós vimos a primeira parte do Shema. Aqui nós vamos ver a segunda parte do Shema, como estamos vendo, né? Desde a primeira aliá de ontem e de hoje, vamos ver isso. Então, o ouvir, né? O ouvir, Deus é mais sublime, porque ela faz com que nós venhamos ter uma introspecção. Faz com que nós nos voltemos para dentro de nós mesmos. E aí nós vamos mexer com a nossa psique, a nossa consciência divina, a nossa mentalidade divina,
a nossa alma. Vamos para o nosso coração, os nossos sentimentos e emoções, o nosso caráter. E então isso vai fazer com que nós tenhamos uma verdadeira techuvá, para uma verdadeira emuná, um verdadeiro retorno a Deus, para uma verdadeira confiança em Deus, para seguirmos em frente no nosso monoteísmo, à luz dos olhos do Eterno, à luz dos olhos de Hashem. E esta questão, ela faz com que nós nos voltemos no mais profundo do nosso ser, para que nós possamos tirar lá do fundo do nosso poço, do nosso eu, exatamente o que? A essência divina, para que ela possa exteriorizar em nós e através de nós. E nesse sentido, nós podemos, de fato, cada vez mais com uma consciência divina, estarmos dentro do aspecto real do que é Shema Israel. Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Então, nesse aspecto, amados, nós temos aí, de acordo com essa toda a nossa questão de Ekev. Então, dessa forma, né, finalizando os comentários aqui, a interpretação do Midrash, né? Então, a frase que abre realmente a nossa Parashá Ekev, ela refere-se, segundo os nossos sábios do Midrash, refere-se alegoricamente à era messiânica, porque ouvir, além de levar a ver, também nos prepara para a futura redenção. Ouvir nos habilita a alcançar a nossa essência. Nós vamos no profundo do nosso eu. E o resultado e a recompensa, né, é exatamente o quê? Quando nós nos voltamos para o mais íntimo do nosso ser, então nós vamos buscar no nosso íntimo o habilitar a alcançar a nossa própria essência para o futuro da nossa redenção. E a recompensa disso, o resultado disso, é a manifestação da nossa essência divina. É a revelação da essência de Deus que ocorrerá após a redenção final, que é a revelação da essência de Deus plena. Então, por isso, o que nós experimentamos agora é apenas um trailer, vamos assim dizer, né? É apenas uma pequena manifestação, por isso, Shekhinah, né? Da presença divina. Então, por isso, o ouvir é importante para que nós possamos cada vez mais irmos para o mais íntimo do nosso ser, buscar a essência divina nossa, que é a nossa alma divina, para que ela possa realmente ser exteriorizada com verdadeiramente, com a nossa mudança de vida, como diz o nosso Rebbe, na nossa gota de sabedoria de hoje, emuná, confiança em Deus, porque ouvindo, escutando, né, ouvir, escutando, nos leva realmente a termos emuná, confiança em Deus, para seguirmos em frente na nossa jornada monoteísta. Amém? Vamos para a nossa segunda leitura, está no capítulo 8, verso 11, e vamos até o capítulo 9 e o verso 3. Ok? Baruch Hashem. Diz assim: então, depois que Deus te recompensar com abundância material e vitória militar, né? Moshe está fazendo a recapitulação, como nós já vimos aqui, e nessa recapitulação ele está falando sobre a questão de adentrar na terra prometida e manter a humildade. Então, nessa segunda leitura, Moshe vem falar dentro desse aspecto. Então, depois que Deus te recompensar com abundância material e vitória militar, cuida em não te esquecer de Deus, teu Deus, deixando de cumprir seus mandamentos, suas normas e seus decretos,
que eu te ordeno hoje. Toma cuidado para que não aconteça que depois de comeres, te saciares, construíres casas robustas e as habitares, e teus gados e teus rebanhos se multiplicarem, e tua prata e teu ouro aumentarem, e tudo que tiveres aumentar, teu coração se torne arrogante, e te esqueças de Deus, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de escravos, que te conduziu pelo deserto grande e temível, famigerado por suas serpentes, víboras e escorpiões, e pela sua sede causada por falta de água, que fez sair para ti água da rocha dura, que te alimentou no deserto com maná, que teus antepassados não conheceram, para te afligir e para te testar, que teu benefício final não digas a ti mesmo: minha própria força e o poder de minha mão acumularam esta riqueza para mim, porque eu mesmo a acumulei, nada devo a Deus por ela. Porém, deves lembrar-te de Deus, o teu Deus, pois é Ele que te dá força para enriqueceres, a fim de manter a sua aliança que Ele jurou a teus antepassados, a saber, dar esta terra e a seus descendentes, como está fazendo hoje. Por outro lado, se te esqueceres de Deus, teu Deus, e seguires deidades inanimadas, as adorares e te prostrares diante delas, eu atesto perante vós hoje que certamente perecereis. A maneira mais infalível de esquecer Deus é não recordar o que aprendeste na Torá. E a maneira mais infalível de esquecer o que aprendeste é não revê-lo. Como nós estamos vendo aqui, né, dentro da nossa aliá, a nossa leitura com os comentários de Irache, então aqui nós vemos que Irache ele comenta, a maneira mais infalível, né, de esquecer de Deus é não recordar o que aprendeste da Torá. O que significa isso? Estudo da Torá. Quem não estuda a Torá, ele se esquece de Deus. Simples assim, ponto. E a maneira mais infalível de esquecer o que aprendeste é não revê-lo, que são o quê? Os ciclos anuais dos estudos da Torá. Então, por isso, nós não podemos ler uma vez. Nós não podemos ler duas vezes, nem 3, nem 4, nem 5, nem 100, nem 1000. Ou seja, enquanto você tiver vida, você precisa estudar a Torá, mais as 7 leis universais para nós não judeus, e rever os estudos continuamente. Esse é o segredo, para não esquecer de Deus. Perecereis como perecerão as nações, que Deus destrói diante de vós, porque não obedecereis a Deus, vosso Deus. Ouve, ó Israel, és de fato uma nação grande e forte, mas hoje atravessas o rio Jordão para ir desapossar nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes fortificadas até o céu, bem como um povo grande e alto, os descendentes dos gigantes sobrenaturais que tu conheces e de quem ouvistes os espiões dizer: quem pode levantar-se contra os descendentes de um gigante? Contudo, sabe e recorda hoje que é Deus, teu Deus, que passa diante de ti como um fogo devorador. Ele os destruirá e os subjugará diante de ti. Tu os expulsarás ou os aniquilarás depressa, como Deus te falou. E aqui nós encerramos a nossa segunda aliá. Ou seja, amados, para resumirmos aqui a nossa paraxá de hoje, vamos do final para o começo. Ou seja,
Contudo, sabe e recorde hoje que é Deus, teu Deus, que passa diante de ti como um fogo devorador. Ele os destruirá e os subjugará diante de ti. Tu os expulsarás ou os aniquilarás depressa, como Deus te falou. Nós temos aqui, um fogo devorador. E esse fogo devorador, que é o soberano, o Deus Todo-Poderoso, ele é o mesmo fogo devorador para nós que confiamos nele, que ouvimos escutando para poder obedecer à sua vontade, e também é o mesmo fogo devorador diante dos inimigos de Deus, diante dos inimigos do povo de Deus. Ou seja, para nós o fogo devorador é o fogo que purifica, para sermos melhores do que ontem. O fogo devorador para as nações é o fogo do juízo, que aniquila aqueles que são rebeldes para com a vontade soberana de Deus. Então, por isso, amados, a palavra que aqui Moshe traz é: não te esqueças, recordes, Deus, o teu Deus, é Ele que passa adiante de ti como um fogo devorador. Ele está à tua frente. Então, não importa os adversários, os inimigos e por aí afora vai, situações, problemas e companhia limitada. Ele, Deus, o teu Deus, Ele passa adiante de ti como um fogo devorador. Ele está contigo. Ele permanece contigo. Moisés usa aqui no livro de Devarim muito essa expressão, Deus, teu Deus, porque ele quer que essa geração que está entrando na terra prometida, essa nova geração, ela de fato entre nessa nova incursão da vida deles, nessa nova jornada da vida deles, eles adentrem de uma forma com Deus, de forma pessoal, mesmo sendo eles coletivo, mesmo sendo todo o Israel, tanto que é usado no singular, as tribos de Israel, o povo de Israel, mesmo eles adentrando nessa forma como o povo de Israel singular, o que Moshe está mostrando aqui, entrem com esta confiança em Deus, entrem com uma experiência com Deus de forma pessoal. Por isso, Deus, o teu Deus. Como diz o Rebbe, transportando para a nossa vida, então eu ouço o que o nosso pastor fiel diz, Moshe. Eu ouço o que o grande líder dos líderes diz. Deus, o teu Deus, eu escuto e eu assim respondo. Deus, o meu Deus, e sigo em frente. Entendeu a mensagem? Seja forte, seja luz. Até amanhã. Shalom, shalom.